ok? É um desafio falar para mães. Eu creio que cada vez é um desafio maior, porque a gente vive numa sociedade que ela é humanista, ela é relativista, ela procura desviar cada uma de vocês da verdade de Deus, daquilo que promove para a vida de vocês a realização, experimentar a realização desse plano. E a sociedade procura destruir justamente essa possibilidade. Por quê? Porque ela quer determinar muitas vezes uma identidade nova, não aquela que Deus já determinou para cada uma, determinar prioridades diferentes, promovendo valores contrários à palavra. E o problema é que não é só a sociedade que faz isso. A gente sabe pela Bíblia que essa luta, ela só é forte porque dentro do coração de cada um de nós tem desejos, tem interesses, tem valores também, que muitas vezes competem com o que Deus quer para nós, não é? Interessante que mesmo na igreja primitiva, quando o evangelho começou a ser pregado e as igrejas começaram a se formar nesse mundo, as mulheres daquele tempo também tinham as mesmas lutas que vocês têm, né? Nós somos, está dentro de nós, nosso coração é igual, o ser humano é igual, e mulheres daquele tempo também tiveram essa luta. Olha que interessante esse trecho. Paulo está instruindo aquela igreja como deve ser o procedimento daquelas mães, para que elas pudessem ser usadas por Deus, brilhar na sociedade que elas viviam. Da mesma sorte, Paulo está instruindo o pastor Timóteo ali, né? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Versículo 15 não está aí, ele vai vir daqui a pouco. Mas o que é interessante? Percebe que já naquele tempo, percebe que havia uma luta, pelo menos 3 coisas são colocadas aí dentro desse versículo, né? Uma luta em relação à aparência física. Pense em quanto a sociedade te bombardeia para que você mantenha, e muitas vezes a manutenção dessa aparência física é comparada a pessoas que nem mãe são, ok? É uma competição assim desleal, né? Como se houvesse um padrão nessa área que as mães tivessem que seguir, mas é uma luta, né? É bom, até a Bíblia, esse versículo colocou para nós que Deus espera que a mulher esteja um traje apropriado, decente. Deus se preocupa com essa área de vocês, mas a sociedade não se preocupa. Ela tenta impor e usar essa forma de aparência física como maneira de conquistar ou manter o marido, por exemplo, né? Quando a sociedade não promove, através de meios de comunicação, de mídia, essa forma assim completamente perversa muitas vezes, de não só você estar contente com aquilo que Deus te fez ser, mas uma forma de atrair pessoas, maridos até de outras mulheres. A gente às vezes enfrenta esse tipo de situação ao ajudar mulheres. Uma outra coisa que é interessante, que esse trecho que a gente leu mostra, que independente de discutir ali, a gente não vai discutir isso hoje, né? A questão da parte teológica, do porquê que Paulo colocou exatamente a questão da mulher em silêncio na igreja, tem todo um contexto em relação a isso, mas é interessante que havia essa luta, uma busca para que, já que a sociedade oprimia, já que a sociedade, mesmo a sociedade judaica naquele tempo, né, colocava a mulher como alguém que era inferior muitas vezes, fazendo com que ela não pudesse participar da vida espiritual como era participado, por exemplo, a participação do homem, ok? Houve uma reação dessa parte das mulheres, a questão de promover uma certa intelectualidade, e se a gente aplicar para o nosso tempo agora, até um desempenho
acadêmico, profissional, isso tá errado em si mesmo? Não está errado. Assim como a aparência física tem que ser preservada, tem que ser cuidada, a mulher tem plena capacidade, homem iguaizinhos, Deus criou dois com a mesma capacidade, ok? Mas muitas vezes essa área é usada como forma de destaque pessoal, porque a sociedade quer promover esse tipo de coisa, quer inculcar isso aí, e muitas vezes uma forma de ser independente do cônjuge. Ou seja, se na primeira questão que ele coloca lá, Paulo, a questão da sua aparência é um ataque às boas obras que a mulher deve promover, né? Não a aparência, mas ela se mostrar através das suas boas obras. Essa parte é um ataque à submissão e à autoridade que Deus estabeleceu para ela. E, por fim, o questionamento de virtudes fundamentais, né, que Paulo vai desenvolver nesse trecho. Virtudes que têm a ver com o seu crescimento, uma forma de tentar, muitas vezes, determinar para si mesma: bom, será que isso é certo? Será que é errado? Eu gosto disso, não gosto daquilo, eu vou seguir isso aqui e não aquilo. É muitas vezes uma forma de tentar ser Deus para si mesmo, como se Deus já não tivesse estabelecido para a mulher o seu plano, o seu ideal, a sua bondade através da palavra dele. Ok? E o versículo 15 é interessante. Ele fala o quê? Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. E é nisso que eu quero focar essa noite com vocês, irmãs. O contexto desse trecho aqui, todo esse trecho bíblico que a gente está vendo, e os textos bíblicos que são correspondentes, eles apresentam o sentido desse versículo da seguinte forma. Ele não é tão fácil esse verso, tá bom? Mas se você pegar tudo lá, se você for estudar, você vai descobrir o quê? É como se Paulo tivesse dito o seguinte: apesar da mulher ter sido enganada pelo diabo para pecar, sendo instrumento inicial da queda da humanidade e ter corrompido o ideal da sua função como mãe, lembra que o nome de Eva significava mãe dos homens? Lembra que a maldição também tinha a ver com isso, né? Agora a sua gravidez, a sua maternidade vai ter outros ingredientes que vão dificultar bastante essa função. Foi a maldição que ela recebeu. Então, apesar de ter acontecido tudo isso, que Paulo está falando aí? Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Significa o quê? Como cristã, o desenvolvimento da sua salvação tem a ver com essa palavra preservada. Essa palavra preservada é a mesma palavra usada para salvação no Novo Testamento. A palavra que alguém que é resgatado, alguém que a sua salvação se desenvolve, a sua vida se desenvolve, justamente por meio do papel de ser mãe, que é gerar filhos. Se ela permanecer vivendo de que forma? Segundo a vontade de Deus, ele coloca com fé, né? Amor, santificação com bom senso. Então é interessante porque mesmo essa função que a gente sabe, ser mãe não é fácil, né? É difícil pela pressão de fora, é difícil pela pressão interna, tudo que está em cima da função de uma mãe, então a responsabilidade que pesa sobre aquele ombro. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Então, apesar da mulher ter caído e a própria maldição da queda está diretamente relacionada a essa função, o que Deus está falando para a mulher? É justamente usando essa função que eu vou resgatar a tua vida, que eu vou fazer com que você experimente o ideal do meu plano à medida que você vai caminhando comigo. Porque se Deus tivesse modificado o seu plano a ponto de renegar a mulher o seu papel, falar, bom, não deu certo, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar o que essencialmente eu fiz essa mulher ser, eu criei ela para isso. Se ele tivesse feito isso, Satanás teria vencido, ele teria provado que o plano de Deus não dá certo, teria mostrado que ele teria conseguido frustrar a sabedoria de um Deus perfeito, ok? Mas não é isso que aconteceu. Tanto é que apesar da maldição ter afetado justamente essa área da maternidade para a mulher, ok? Deus é perfeito no seu plano,
E aqui em 1 Timóteo ele coloca que é justamente através do exercício, que apesar de não ser fácil, ainda da vontade de Deus, que você vai perceber que eu vou resgatar, que eu vou desenvolver a sua salvação, o seu relacionamento comigo, mantendo você cumprindo a sua função de mãe. Eu não vou tirar você dessa situação, eu vou capacitar, eu vou dar graça, eu vou promover todo o poder, dependendo de mim, né? Sabe disso? De Deus, para que você perceba que o que eu criei para você é perfeito. Então Deus não vai mudar o seu plano, porque o seu plano é perfeito. É como aquele versículo que Jó, depois de ter passado por uma grande provação, te abre no livro de Jó ali, todos os 42 capítulos que Jó vive ali no seu embate, na sua situação com Deus. No final, o que ele diz no capítulo 42? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nem o plano de ser mãe. Não interessa se o mundo tenta promover, tenta diminuir o teu valor, não interessa se o jeito de criar filhos é questionado. Hoje em dia é cada vez mais difícil você até aplicar uma certa disciplina necessária numa criança. Por quê? Quer mostrar que o teu jeito de fazer, ou o jeito de Deus, está errado, que não funciona. E Deus não vai permitir isso aí. Ele vai continuar capacitando e dando graça e orientação. Deu a Bíblia para todos vocês, para que você exerça o que ele fala aqui, sua missão de mãe. Missão é algo muito importante, né? Por quê? Porque é a forma de você participar no cumprimento de um plano. Plano de quem? De Deus. Então ele estabeleceu que você tem uma missão nesse plano, e não deixou a mulher às cegas, né? Como é que será que eu exerço esse papel? Se é tão importante assim, se desse papel depende gerações e gerações, e Deus vai usar esse papel para me trazer, para me aperfeiçoar de volta para Ele, qual é o jeito de exercer esse papel? Deus deu essa missão. Essa missão, como qualquer outra, ela traz tanto uma dose de realização quanto uma dose de frustração, faz parte da vida. Toda mãe aqui sabe que nem sempre aquele dia de alegria, que nem sempre aquele investimento que você faz no filho, pelo menos aos teus olhos, dá certo. Pode ser que haja mães aqui que estão orando por muitos e muitos anos, que apesar do investimento que elas fizeram, o filho, como um ser responsável diante de Deus, tão responsável que sua decisão é respeitada por Deus, ele decide se desviar muitas vezes. E não muda absolutamente nada aquilo que você fez e fez bem feito, de acordo com a palavra. Deus não quer que você ache que assim, bom, então agora não valeu nada a pena. Você não sabe os propósitos perfeitos que Deus tem para conduzir o seu plano, mas Ele te deu uma missão. O que você deve aprender então, para ter certeza que você está cumprindo a sua missão de mãe, tal como planejada por Deus? Então o primeiro aspecto é esse, fé, que ele coloca aí, não é? No versículo. Fé é uma confiança na palavra de Deus e no Deus da palavra. Se você for ver o livro de Timóteo, a gente não tem tempo aqui para ver isso hoje, mas é uma confiança. Essa palavra, quando é usada nessa carta aqui, mostra, várias vezes você vai ver ali Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, fiel é o quê? A palavra. Fiel é a palavra. Então, mãe, você pode ter sempre certeza de que toda vez que você está ali tentando exercer o seu papel, mas como é que eu vou exercer meu papel, minha missão? E você vai para a Bíblia, não só como uma opção, mas como a única opção, único meio verdadeiro, seguro, de você criar o seu filho, de você exercer o seu papel na sua família. Se você encara a vida dessa forma, você está exercendo fé, confiança naquilo que Deus deixou para você. Apesar das situações, apesar das pressões, apesar de pessoas quererem dar pitaco, não é assim que se cria um filho assado. Deus deu material suficiente e seguro para que você, quando abre a sua Bíblia, saiba que Deus vai fazer exatamente o que Ele prometeu, conforme a orientação bíblica que Ele te dá todo dia, se você quiser.
Então, fé implica você continuar buscando, percebe a palavra permanecer, que ele coloca lá no trecho? Continuar buscando só na Bíblia as instruções para a criação dos filhos e para a instrução de si mesmo. É ali que você encontra de fato quem você é. É ali que você percebe como é que está o coração do teu filho. A Bíblia mostra muitas vezes não o que a gente gostaria de ver o tempo todo, mas com certeza o que é a realidade o tempo todo da nossa vida. A Bíblia é um espelho que ela nos confronta, ela mostra para nós o que está acontecendo, por que eu estou vivendo desse jeito, por que eu estou agindo assim ou assado. Então na Bíblia você tem a suficiência para fazer de você e seus filhos as pessoas que Deus planejou. Interessante que naquele trecho famoso da mulher virtuosa lá de Provérbios 31, essa mulher virtuosa percebia que na palavra de Deus tinha segurança para ela. Olha esse versículo aí: uma boa mãe é controlada em relação aos filhos, ela não tem o controle, mas confia em Deus que sempre tem esse controle. Provérbios 31, 26 diz o quê? A mulher virtuosa fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Mas onde a mulher virtuosa aprende sabedoria? Onde o livro de Provérbios ensina que tem sabedoria? Na palavra, no relacionamento que ela tem com Deus. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. O temor do Senhor é olhar para a Bíblia, e apesar dos seus sentimentos, das situações que está vivendo, fala assim: Deus, eu vou confiar na tua palavra, no teu texto. Se o Senhor falou que é isso que eu devo fazer, apesar de toda a minha impressão, apesar de influências externas, eu vou fazer o que o Senhor falou para eu fazer. E é isso que Deus vai honrar e fazer funcionar, a sua palavra. Ele quer muitas vezes provar para aquela mãe em quem que você está confiando. Mas claro que você está na dúvida, Deus está fazendo uma pergunta para você: você confia em mim? Você confia em mim a ponto de fazer exatamente o que está na minha palavra e experimentar o resultado disso, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Então essa fé, né, é exercer confiança no texto, na Bíblia. Em relação aos filhos, eles não estão aqui presentes, né? Mas é interessante que uma das coisas mais importantes que a mãe faz é o quê? Deve ensinar a obedecer. Os filhos precisam ser ensinados muitas vezes pela mãe. Esse versículo de Efésios 6, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Quantas mães já ouviram aqui uma vez assim, que está oferecendo o filho fala assim: ah, mas isso não é justo. Então ajuda ele a decorar esse versículo em casa. Sabe o que é justo, filho? É você me obedecer. E isso é justo. E não é só instruir, você percebe? As mães precisam, e é muito mais fácil daquela instrução, né? Mas o que Deus espera é que o filho seja o teu discípulo. E quando Jesus definiu o que é discipulado, ele não falou assim, ó, ensinai as pessoas. O que ele falou lá em Mateus 28? Ensina a obedecer. Você sabe que o teu filho está aprendendo não quando você está transmitindo um conceito, mas quando ele está respondendo em obediência. Isso dá muito trabalho, dá muito suador, não dá? É difícil. Quantas mães aqui de criança pequena tem que aplicar essa disciplina 7, 8 vezes na mesma situação? Por que você faz isso? Porque é gostoso? Não, porque você confia em Deus. Deus falou: disciplina, corrige, repreende, ajuda o teu filho a entrar no caminho. Bom, Deus, eu não estou com a mínima vontade de fazer isso hoje. O almoço vai queimar, o telefone está tocando. Mas por que eu vou parar para fazer isso? Porque o Senhor falou que eu tenho que fazer. Então eu vou obedecer ao Senhor. E Deus trabalha no coração daquele filho. Deus tem o controle, não tem? Ele quer que a gente obedeça a palavra. Outro ponto interessante é em relação aos maridos, né? Seria bom se eu estivesse aqui, porque essa mensagem também é para eles, né? Mas eles investirem no relacionamento deles com Deus, ok?
e demonstrar esse relacionamento no cuidado com vocês, investindo no crescimento espiritual de vocês. Bom, de certa forma eles estão fazendo isso hoje, né? Pode agradecer eles depois, obrigado, está cozinhando essa comida pra gente. Nós podemos nem se preocupar com isso hoje e comer essa comida gostosa e estar aqui sendo instruída, tendo tempo com a palavra, ok? Isso é importante. Por quê? Porque tem outro trecho que fala: se porém quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido, porque a mulher é vergonhosa de falar na igreja, sem falar como é o contexto, ok? Mas é interessante. Por que é importante, muitas vezes, por que muitas vezes eu tive que ir para a igreja, minha esposa ela cuidando das crianças em casa, muitas vezes, mas quando eu chegava, eu falava assim, ó, sabe o que aconteceu lá? Foi isso. É meu papel como marido, meu papel como pai, inclusive para influenciar minhas filhas, eu falava assim, ó, instruir a esposa, não deixar ela assim, não saber o que está acontecendo, ok? É papel do marido fazer isso. E outras mulheres da igreja, Deus também escolheu para ter discipulado umas com as outras. É um trecho bem famoso aqui, vocês conhecem o trecho? Quantas mulheres idosas, estou vendo várias irmãs aqui, com certeza se encaixam nesse papel. Idoso não é simplesmente de idade, é uma mulher experiente. Semelhantemente que sejam o quê? Sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Para quê? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tem que haver um discipulado aqui na igreja, né? A gente encoraja isso aqui, na igreja também encoraja a mesma coisa, para que haja, Deus escolheu que essa é uma forma bíblica das mulheres mais jovens aprenderem com as mais experientes. É assim que Deus age na sua vida. Precisa aceitar esse tipo de influência. Outra virtude que Paulo coloca lá em 1 Timóteo: amor. Amor é uma dedicação abnegada à sua família. Implica no quê? Você permanecer dedicado à sua missão, focada na sua tarefa, mas não de qualquer jeito, conforme a descrição do amor bíblico. Amor bíblico, quando eu estou com dúvida se eu estou demonstrando amor para minha esposa, ou se ela está demonstrando amor para mim, o melhor trecho para você avaliar a tua vida é 1 Coríntios 13. Vai lá, e você descobre, como é que eu sei que eu estou amando alguém? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor, dá uma lista lá, ok? Interessante que a mulher virtuosa era uma mãe organizada em relação às suas prioridades. Provérbios 31 fala o quê? Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino de púrpura. Percebe? Essa mãe, né? Deus não está proibindo a mulher de trabalhar dentro de casa e não está proibindo de trabalhar fora de casa. Mas é interessante, até quando a mulher se retira do seu lar, qual é o foco? Para que ela faz aquilo? Para prover, para mostrar que assim, o meu foco é o meu lar, é nisso que eu estou concentrado. Ela é organizada, tem muitos princípios aqui, mas eu destaquei esse. Ela é organizada em relação às suas prioridades. E é interessante essa palavrinha aqui, né? De bom grado. Percebe, essa mulher não está fazendo a tarefa de casa, a tarefa cuidando do seu lar, com a cara amarrada. Aquilo não é, fala assim, já que tem que fazer, eu vou fazer de qualquer jeito, assim, poxa vida. Essa mãe faz coisas de bom grado, com iniciativa, com interesse, com zelo. Não é que alguém está forçando ela a fazer aquilo, ela entende pela Bíblia que é um privilégio fazer aquilo, então ela faz de boa vontade, entende? Outro princípio é que essa mãe é focada em relação às diversas situações do seu dia a dia. A força e a dignidade são os seus vestidos,
e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Por que essa mãe não tem preocupações quanto ao dia de amanhã? Porque ela não tem preocupações, porque ela é ocupada com o dia de hoje. Ela está focada fazendo o que o Senhor quer que ela faça. Então ela descansa, fala assim: eu estou fazendo a minha parte, eu posso descansar na vontade do Senhor. Não interessa se está crise, mais crise ou menos crise, ela está vivendo dentro da vontade do Senhor. Então não vive preocupada, não quer ter ansiedade, não quer viver ansiosa, se ocupa com a vontade de Deus. Isso resolve. Em relação aos maridos, sejam modelos do amor de Cristo à sua esposa, para facilitar tanto o trabalho dela quanto a confiança na sua liderança, porque é importante, né? Uma mulher que vê amor em relação a ela, essa ocupação do marido é a sua esposa. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem semelhante, porém santa e sem defeito. Marido dedicado a amar sua esposa. Filhos devem ser ensinados, muitas vezes pelo pai, esse é o papel do pai, a honrar a sua mãe, né? Não é simplesmente uma obediência. Chega um momento, inclusive na vida do filho, que ele precisa ser ensinado a honrar, a perceber e valorizar o que a mãe fez e tem feito na vida dele. Esse versículo bem conhecido, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é muito bom inclusive para o filho, inclusive para não ter morte prematura. Deus fala. Uma outra virtude que fala em 1 Timóteo é a santificação da mulher, da mãe. Santificação tem a ver com o quê? Consagração a Deus e de coração. Implica nessa mãe, nessa mulher, permanecer dedicando a Deus, tanto a si mesma quanto tudo que ela faz, porque é assim que Deus vai purificando a sua vida, purificando os seus motivos, purificando os seus desejos, fazendo com que essa mulher viva de maneira satisfeita e realizada dentro da vontade de Deus. Percebe que é um processo que Deus espera que essa mulher coopere com aquilo que Deus está fazendo na vida dela. O que Deus está fazendo na sua vida, mãe, que é a coisa mais importante, que Ele também está fazendo na minha vida como pai, na vida de qualquer pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Deus está fazendo uma coisa só, está lá em Romanos 8, 28 e 29, Ele está tornando você semelhante, parecida com Cristo. Muitas vezes a mãe, na luta do dia a dia, às vezes perde esse foco, né? Percebe assim: nossa, o que está acontecendo parece que o mundo virou de ponta cabeça, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Mas lembra, se você não entender nada que está acontecendo, e muitas vezes não dá mesmo para entender, entenda que Deus está usando, inclusive as situações que não fazem o mínimo sentido para nós muitas vezes, para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem de fazer você semelhante a Cristo. É isso que Ele está fazendo, todo dia Ele está fazendo. Se a gente está mais ou menos atento, melhor estar atento. Mas quando a gente não está, Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele está tornando você uma mulher e uma mãe parecida com Jesus. Ok? E é interessante esse versículo aqui, ó, Provérbios 38 também fala o quê? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Interessante que essa palavra ditosa é uma palavra que significa aquela que avança, aquela que progride. Essa palavra também traz a ideia de alguém bem-aventurado ou feliz. É uma palavra no hebraico que ela tem esses significados. Ou seja, a vida dela, a santificação dela não é algo estritamente particular. A família dela está reconhecendo que ela está avançando, que ela está progredindo na sua santificação. Os filhos estão falando com ela: nossa mãe, a senhora está mais parecida com Jesus nessa área, a
A senhora tinha essa luta, estamos percebendo que a senhora está mudando. Isso está influenciando a tua família. O marido fala o quê? Você está procedendo virtuosamente. Significa, essa palavra é interessante, essa expressão, significa que essa mulher está agindo com força e eficácia. O que ela está fazendo está produzindo o resultado que Deus quer. Entende? E às vezes a mulher acha que não tem influência ou poder dentro de casa, mas Deus falou que ela tem, e que isso é percebido. Inclusive os modos dos tempos verbais são colocados aqui, indicam que os filhos do marido, eles percebem e expressam esses reconhecimentos não uma vez só, não é um comportamento de vez em quando. O verbo que está sendo colocado aqui é que eles estão reconhecendo várias e várias vezes que esse progresso está acontecendo na vida da mulher. Esse progresso está se tornando um estilo de vida, ela está sendo marcada por crescimento espiritual. Não é bom isso? Uma mãe percebe também, aqui é uma mensagem para os maridos, né? Que eles precisam encorajar isso aí. Eu sei que muitas vezes é difícil a mãe receber elogio pelo que ela faz, porque o que ela faz é tão cotidiano, é tão corriqueiro, que parece que não faz mais nada além da sua obrigação. Mas é muitas vezes porque marido, filho não percebe, ok? Que aquilo está produzindo uma mãe, uma mulher parecida com Jesus. Às vezes eles não estão atentos a isso, e é o que Deus está fazendo, né? Uma mãe recebe reconhecimento da parte de Deus, que é o que mantém você, mãe, no foco, né? E a certeza que sua segurança, seja no casamento, seja em qualquer relacionamento que você tem com seus filhos, não repousa na sua aparência física, lá de quando você casou lá atrás, que ela vai desvanecer muitas vezes, não vai? A aparência vai piorando, né? Mas Deus fala que a beleza do teu caráter transformado vai melhorando. Enganosa é a graça e vã a formosura. Então toda aquela pressão que fala que é isso que você segura o teu lar, o teu marido, é tudo falso. Não é assim. Fala que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, reconhecida. Mães, mulheres, o marido espiritual, sei que vocês aqui, várias de vocês são casadas com homens de Deus. O marido espiritual jamais vai trocar uma mulher espiritual por qualquer beldade aí fora, pode ficar tranquila, porque se ele é espiritual, ele percebe que o plano que Deus está cumprindo promove justamente espiritualidade, que é um bem eterno, é um bem, não é que é passageiro, não dá para botar botox, entendeu? Esse bem é crescente. O caráter de uma mãe transformada cresce, influencia gerações, influencia a família dela, influencia as que vêm pela frente. E o marido espiritual sabe que isso tem um valor que não tem nem como medir, então ele não vai atrás de coisa nenhuma lá fora, só se ele for carnal. E se ele for, e você for alguém espiritual, decide viver conforme Deus deseja para você, fica tranquilo que Deus vai continuar dando graça e vai cuidar de qualquer situação que você viva. Não se preocupa com isso, foca naquilo que Deus pensa de você. E finalmente, bom senso, tinha uma palavra que é usada ali, que é uma palavra que significa mente sã, uma pessoa que refreia seus próprios impulsos e desejos, uma pessoa equilibrada. Uma boa mãe não é manipuladora em relação ao marido, em relação a situação nenhuma. A Bíblia fala: o coração do seu marido confia nela. Bom, não é que desse jeito que Provérbios colocou ali, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Finalmente, uma boa mãe recebe os bons resultados de estar investindo a sua vida na missão de mãe, porque Deus fala o quê? Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Quando a mãe perceber, quando ela é reconhecida, quando ela percebe: será que valeu a pena investir a minha vida como mãe? Você acha que essa mulher de Provérbios parece para você, mãe, que ela está vivendo frustrada, vivendo daquele jeito?
Ou parece uma mulher que se realizou na função que Deus deu para ela? A maneira como é descrito na palavra, não tem nem dúvida que essa mulher está bem feliz e satisfeita a viver do jeito que Deus colocou, porque ela está experimentando a vontade de Deus e está percebendo que a vida dela está sendo transformada, ela está sendo resgatada, a sua salvação está sendo aperfeiçoada dentro da sua missão de mãe. E talvez ela não perceba que todo esse alcance, todo esse fruto, talvez ela perceba a vida dos filhos, da sua geração, mas ela não pode imaginar muitas vezes o alcance que isso tem. Pensa bem, como é que os filhos dessa mãe vão criar os seus filhos? Vai depender da influência que você deu para eles. Eles vão trazer para o casamento deles isso aí, não vão? Então esse investimento, você não pode nem ter noção quanto vai render isso aí. Ok? Era isso que eu queria deixar para vocês, pedindo a Deus que vocês continuem seguindo a Deus, sua palavra, e ajudando outras mães a fazerem a mesma coisa. Vamos orar?